one size fits all. There are multiple, each one will be tailored to multiple factors. And this isn't just with breast cancer, this is with most cancers now, that treatment is tailored according to a lot of different components. Porque o tratamento não é desenhado assim como um tamanho para todas as pessoas. É um tamanho específico para cada pessoa. É nisso que eles fazem o desenho do tratamento. And so you'll hear people talk about, oh, I have to see so many different doctors. I have to go to so many different appointments before I start on treatment, because you need to have each of the different components with a coordinated care. Às vezes você escuta alguém dizer, eu tive que ver muitos médicos antes de começar o tratamento. Isso é porque cada um tem um componente antes de começar o tratamento em si. So in comprehensive care, it used to be you go see the surgeon, they take you to the operating room for a diagnosis, you wake up with however they thought it was the way to go, and that's how it was done before, many years ago. Muitos anos atrás, no tratamento que eles chamam comprehensive, você ia lá, havia um cirurgião, eles iam lá, tiravam o que eles pensavam que era a causa do problema. Isso anos atrás, muitos anos atrás. But now it does require this coordination of care, a discussion with what you and your physician think is best, and which do they think is best to do first, second, third, fourth, or whatever. Mas agora você tem uma coordenação de médicos, porque eles têm que coordenar e saber o que é melhor para você, o que é melhor você fazer em primeiro lugar, segundo, terceiro e aí adiante. So focusing a little bit more on breast cancer in particular right now, I'll go over the risk factors and what are the things that put people at a higher risk, and what are the kind of questions that your physician should be asking you, and things that you should be thinking about as to whether you're at a higher risk or what. Focalizando nos fatores de riscos, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o câncer de mama, os fatores que estão envolvidos com os fatores de riscos. So female is a main risk factor, although men, there is the propensity for men to have breast cancer. As mulheres são o fator de risco comum, embora também os homens ultimamente também estão como fator de risco. So as women get older, their risk of breast cancer will get higher. As mulheres, conforme forem ficando mais adultas, mais velhas, o risco também vai aumentando. So women who have a longer exposure to hormones, so if they start their menses early, before 10 years old, or they finish their menopause late, after 55 years old, that will also increase a woman's risk. Também as mulheres que tiveram uma exposição por um período mais longo com os hormônios é um fator de risco. Por exemplo, as mulheres que começaram a sua menstruação antes dos 10 anos e que vai para além dos 55 anos, também isso é um fator de risco. So if a woman does not have children at all, or if she has them late in life, that increases her risk. As mulheres que nunca tiveram filhos, ou então que tiveram filhos numa idade mais avançada, é também um fator de risco. If she has taken hormones after menopause, in particular the ones that are two hormones combined, so the progesterone and estrogen, those a long exposure to those postmenopausal hormones increases the risk. E também se a mulher tiver tomando os hormônios depois da menopausa, principalmente a combinação dos dois hormônios, que são o estrogênio. And then of course, What is the other one? Progesterona e o estrogênio. Thanks. Principalmente os dois combinados depois da menstruação. And of course, family history. We look to see, are there first degree relatives like a mother or a grandmother, sisters,
and at what age they develop breast cancer, and that will influence a woman's risk. E também nós vemos o historiado da família. Se a mãe, a avó, a família mais próxima tiver alguém que teve o câncer de mama, a gente vê, como é que se diz? You said you look into The generations, how close they are, first degree relative, like a mother, a grandmother, a first aunt, not like your second or fifth cousin. Those don't count, but a sister or a mother's sisters, those count. Então a gente vê assim nas gerações, e principalmente da primeira geração da família, mãe, avó, as tias, não assim as primas lá um pouquinho mais longe, mas assim a família mais próxima. And then if a woman has had multiple biopsies with something called atypical cells or something called lobular cancer in situ, those are risk factors for developing cancer for her lifetime. E também se a mulher já fez biópsias Atypical. com o que nós chamamos o típico A, a célula do típico A, Or lobular cancer in ou situ. então o que é chamado lobular cancer. So what can a woman do to help herself? O que é que uma mulher pode fazer para ajudar a si mesma? The most important thing is a mammogram. Mais importante é um mamograma. Now, the recommendations keep changing, whether you listen to the radiology groups or the surgery groups or the cancer committee. They keep changing in terms of what is the age you should have your first mammogram. Tem tido assim diferentes opiniões de qual é a idade que você tem que ter a primeira mamografia. Dependendo de qual é o grupo que você escutar, vai dizer qual é a idade. Por exemplo, se é no termos de radiologia, da comitiva do câncer, what is the other one? Ou então do departamento da cirurgia. Yeah. In general, and I think this, I as a breast surgeon follow this recommendation that a woman of routine risk should have her first mammogram at age 40. Eu, como uma cirurgiã geral, eu recomendo que assim uma mulher que tenha riscos do câncer de mama tem que fazer a primeira mamograma a partir dos 40. You said At age 40. So a woman of average risk, uma mulher que está no risco, como é que se diz? Um risco médio de ter um câncer do peito tem que fazer at age 40, right? age 40. Com 40 anos. So women who, what we do, if your mother had breast cancer, we subtract 10 from the age she was diagnosed, and that's the age her daughter should start screening. Por exemplo, se a sua mãe tiver câncer no seio, a gente vai subtrair 10 anos e vamos dizer qual é a idade que você tem que fazer a mamograma. So it's minus 10 or 40, whichever one comes first. So if the mother was in her 30s when she was diagnosed with a cancer, her daughter should start in her 20s. Então tem que ser menos de 10 anos de idade ou então 40, o qual vier primeiro. Por exemplo, exactly. She was diagnosed, the age she was diagnosed. Minus 10 when the person was diagnosed, right? Correct. Sim, menos de 10 anos da idade que a mãe foi diagnosticada. E ela disse assim, ou, por exemplo, se a mãe foi diagnosticada com 30 anos, a filha tem que começar a fazer mamograma aos 20 anos. If the mother was diagnosed at 70, that puts the daughter at 60. She should have started at 40. Se a mãe for diagnosticada com 70 anos, isso quer dizer que a filha teria que começar aos 60, mas na realidade tinha que fazer aos 40. And it should be every year.
E tem que ser todos os anos. every year, and there's no real cutoff. There's no cutoff to say, oh, just because you're turned 76, no more mammograms. There is no real cutoff. Usually it determines how healthy the person is. If you're 80-something and you're very healthy, you should still get your mammogram every year. E não tem nada que determina quando é a idade que você tem que parar. Por exemplo, isso vai depender quão saudável você é. Se você está com 70 e poucos anos, você não é saudável, você tem que fazer um mamograma. So when we're working up a breast issue, whether it's something abnormal on exam that a person feels, or whether it's a routine screening, there are basically two kinds of mammogram that we are doing. Então, quando é que a gente faz um diagnóstico? Quando a pessoa sente, ou seja, quando é que a pessoa sente algo que não é normal, tem dois tipos de diagnóstico que a gente faz. So for your routine yearly mammogram, it's called a screening mammogram. Para a sua mamograma rotineira, chama-se o screening. If you have a problem, either you feel something on exam or your screening mammogram identified some kind of abnormality, you will then undergo what's called a diagnostic mammogram. Se você, por exemplo, tiver alguma coisa anormal no peito, ou então se você for fazer o screening, então eles vão dizer que você vai ser diagnóstico. Então vai fazer um teste diagnóstico. The difference, the pictures are taken similarly, the way the mammogram is done. However, with a diagnostic, as the pictures are taken, the radiologist will look at them and see if you need any more pictures while you're still on site. Então, são dois tipos. Tem a mamograma que tiram as chapas normais e tem aquela que é o diagnóstico, que enquanto estão tirando as chapas, está ali o médico radiologista assistindo e vendo essas radiografias nesse caso. So soon, from what they're telling me at Morton, we will be having something called a tomosynthesis. Maybe people have heard about a 3D type of a mammogram. Brevemente, e pelo que eles me disseram, vamos ter o que nós chamamos o tomosynthesis. It's called tomosynthesis. That's the name of it's still a mammogram, but the computer, the images are transferred to a computer. Então vão ter uma máquina que faz uma mamografia de 3 dimensões, né, do 3D. Diz que vão tirar essas fotos e essas fotos são enviadas a uma máquina. So when the images go to the computer then starts to kind of slice up the breast in smaller, thinner pieces. So instead of looking at a piece that's maybe 4 inches thick, it's looking at a 1 inch or 2 inch piece. Então, essa máquina envia essa imagem ali e essa imagem é cortada em fatias bem pequenininhas. Em vez de ser fatias assim de 4 polegadas, vai ser fatias de 1 polegada. E vai ver essas imagens assim. And the benefit is that because it's looking at a thinner piece, when there's very dense breast and you can't see through it, it's looking through a thinner piece, so you hopefully will be able to see through a little better. Então, e quando é assim, porque vai ser essas imagens vai ser vistas com fatias, nesse caso, imagens bem mais estreitinhas. Se tem o caso de uma pessoa que tem um seio bem denso, e a gente espera que ali vai ser visto melhor. And that's the best type of technology for mammogram that we have. Essa é a melhor tecnologia para a imagem de câncer que a gente tem. So a lot of people will say, well, why I don't like having a mammogram because it hurts. Muitas pessoas dizem assim, eu não gosto de fazer uma mamografia porque dói. Why can't I just have an ultrasound or an MRI? Ou então, eu não posso, eu só vou fazer um ultrassonograma ou uma imagem de ressonância magnética.
Because you need a mammogram, because a mammogram picks up both lumps and these things called calcifications, little calcium deposits in a breast. Você precisa fazer uma mamograma, porque a mamograma vai ver se você tem algum um caroço no peito, ou então essas pequenas calcificações que se ajuntem ali no seio. And those are findings that make us be very concerned that there could be a cancer. E essas são descobertas que nos fazem ficar preocupados, porque podem ser um câncer. And calcifications are not seen on an ultrasound. E a gente não pode ver a calcificação no ultrassonograma. So an ultrasound, however, is a very important additional tool that we have when we're working up a problem in a breast. A ultrassonograma ou ecografia, como vocês quiserem, é um material muito importante quando a gente está tentando descobrir um problema no seio. So if a woman feels a lump in her breast, we will do both a mammogram and an ultrasound. An ultrasound is excellent in finding whether a lump is a cyst or a solid. E se a gente estiver falando de um problema no seio, um caroço, o importante é fazer um mamograma e um ultrassonograma, ou uma ecografia, porque a ecografia é muito importante para ver if it's a cyst, or se é um quisto or a solid. Ou se é algo sólido. So a cyst What do you mean about a solid? cyst is a water-filled lump. It just has water in it. Um quisto é um caroço cheio de líquido. It's no big deal. No. We don't do anything about it. We don't drain them. We don't work it up because they come and go. Não é nada assim para se preocupar. A gente não faz nada porque às vezes eles aparecem, depois desaparecem. And sozinhos. simple cysts are 100% benign. E os quistos que são simples são 100% benignos. So on the other side is a solid mass, which is a mass that's a tumor. It's a type of tumor. E do outro lado tem uma massa sólida que é um tumor. So we cannot always tell by looking at a tumor, a solid tumor, whether it's cancerous or not cancerous. E nós não podemos só vendo dizer se o tumor é cancerígeno ou não. But when we see a solid mass on ultrasound, we usually will send the person for a biopsy. Mas quando a gente vê que a pessoa tem uma massa sólida, a gente sempre envia essa pessoa para fazer uma biópsia. And the biopsy will tell us whether the solid lump is a non-cancerous tumor or a cancer tumor. E a biópsia vai sempre dizer se essa massa sólida é cancerígeno ou não. So ultrasound is a very important test that we will add on to a diagnostic mammogram if they see something on mammogram or if you feel something on exam. Então, a ecografia ou ultrassonografia é algo que a gente adiciona quando se vê alguma coisa no mamograma. Então, é mais um instrumento que a gente adiciona para fazer esse diagnóstico. So breast MRI is another important tool that we have. It is not a good screening test, so that's why women don't get MRIs just for screening, because it picks up many different kind of things we don't know what we're looking at. Então, tem também a imagem de ressonância magnética, que todos nós conhecemos por MRI. É mais uma ferramenta, mas a gente vê para além do breast cancer, right? I'm sorry. Exato. Ok, então é isso aqui que o pastor diz. So it is very important to help us, though. It does help to, it's very sensitive in picking up a cancer. If we see something on a mammogram that we're not sure about, and we do an MRI and it shows this bright spot, we will then be very concerned that it could be a cancer. Então, é muito bom em mostrar, por exemplo, se é um câncer. Se a gente fizer um MRI, a gente vai ver essa parte que vai ter
uma luz, né? E a gente vai saber se é câncer ou não. I believe that's what you said. But MRI in general should be, is not, like, again, it's not something routinely ordered. O MRI não é algo, não é um exame de rotina. It should be ordered in looking at trying to define something and give more clarification to something that we already are concerned about. Tem que ser algo prescrevido para ver, por exemplo, para definir alguma coisa que a gente já viu lá e para ter certeza do que é. So when I see a patient in my office, sometimes they come to me after they've had a biopsy, sometimes they don't. Quando eu vejo um paciente no meu escritório é porque eles já vieram para mim antes de uma biópsia ou depois. But the workup should be the same whether the workup is initiated by me, the specialist, or by the primary care doctor. E isso é algo iniciado por mim como especialista ou por outro médico. So the workup includes, of course, a history and physical and risk assessment. E o que ela está chamando de workup é o que inclui History and physical. Historiado físico, uma consulta do historiado físico And the risk assessment. e também acesso aos riscos. Yeah. So like that slide I had a couple of slides ago, it listed all of the things that put a woman at risk. Those are the questions that we ask her. Como o slide que nós vimos antes, está ali todo descrito quais são os fatores de riscos e esse é o que nós fazemos, chamado assessment. How many children did she have? How old was her menses? Those Quantos kind of filhos questions. a mulher teve, quantos anos tinha quando teve a primeira menstruação And her family history as well. e o historiado familiar. And of course, a mammogram starts as a screening and then a diagnostic with or without ultrasound for a particular problem. Então, o diagnóstico começa com o mammogram. Screen, diagnostic, and ultrasound. Então, o mamograma começa com o screening, que é a consulta para saber, o diagnóstico, and then the workup. Is that the workup? The workup. E depois o que se chama workup, que é a consulta para definir. Mm-hmm. So before, and not that long ago before, Antes, e não muito tempo atrás, a woman felt a lump in her breast. uma senhora sentiu She would- caroço no She seio. would go see a surgeon. Ela ia ver um cirurgião. The surgeon would take her to the operating room, Eles levavam ela para a sala de cirurgia, take a lump out, have it looked at under the microscope while she's on the table. tirava o caroço, colocava abaixo do microscópio enquanto ela estava na sala de operação. If it came back as a cancer, they would remove her breast. She'd wake up with no breast, and E, e se fosse cancerígeno, eles removiam o seio e ela acordava sem o seio. that's how it used to be done. Era, Thank God we don't do that anymore. era assim que se fazia antes. Graças a Deus, a gente não está fazendo assim mais. Because now, like I told you at the beginning, we have to have this multidisciplinary approach where it's a team decision about what is the best treatment for this one particular person. Porque agora não é assim que a gente está fazendo. Agora tem que ser uma compreensão entre a equipa de médicos o que é que a gente vai fazer para essa pessoa. So we do not take patients to the operating room for a diagnosis any longer. Nós não levamos o paciente para a sala de cirurgia para fazer o diagnóstico mais. So biopsies can be done a number of ways outside of the operating room. A biópsia tem que ser feita pode ser feita de diferentes formas fora da sala de operação. So Cirurgia. a person can have biopsy done with mammogram assistance if it's something only seen on mammogram. They have a mammogram and the radiologist will put a needle in the breast using the mammogram as a map, and they will take pieces of tissue that way.
Então, a paciente pode fazer uma biópsia através, com a ajuda da mamografia, em que a radiologista vai usar essa radiografia As a map. como um mapa para saber onde fazer a biópsia. It can be done under ultrasound. If a lump is seen best by ultrasound, they will use the ultrasound to watch a needle go into the lump and take pieces of the lump with ultrasound guidance. Pode ser também feita através de uma ecografia ou uma ultrassonografia, em que o radiologista vai ser guiado com uma agulha, vai ser guiado pela ultrassonografia com uma agulha para saber onde está o caroço e dali tirar partes tecidos desse caroço para fazer a biópsia. And biopsies can even be done with MRI guidance. If the lesion is only seen on MRI, then a biopsy can also be done using MRI, so that you don't have to, again, take people to the operating room. E também pode-se fazer através do MRI, se é em algum lugar que só pode ser visto através do MRI. Eles podem fazer a biópsia também, usando... Usually, once a biopsy is done at Morton, it takes usually about 48 to 72 hours for a result to come back. Geralmente, quando um MRI é feito ali no Morton, leva 48 a 72 horas para ter o resultado. And so once a result is back, then the woman is set up to see the surgeon and then to see medical oncology and whoever else is part of the team. And the case is then presented at a conference that has all of the specialists to talk about what's best to do for that patient. E então, quando tivermos o resultado, a mulher tem uma consulta com a cirurgiã ou cirurgião, doutor oncologista, e eles levam essa paciente a uma conferência. O resultado dessa biópsia é uma conferência com os médicos. So the medical oncologist assists in organizing our tumor board. They are the person, the medical oncologist is the physician that will make a decision about chemotherapy. O médico oncologista, que é organizado pelo board, eles fazem assistência, Make decisions about chemotherapy. Eles fazem assistência e vão fazer a decisão acerca da quimioterapia. And that physician is the person who guides which drugs are chosen, whether it's a pill or an IV, and then they follow you for many years after. E esse médico é o que vai escolher qual é a melhor terapia, se é a quimioterapia, se é um comprimido, e esse é o médico que vai seguir por talvez muitos anos. Dar consulta de seguimento por muitos anos. So to talk a little bit about the surgical part, like I explained to you before, we used to just remove people's breast when they had a breast cancer, but breast surgery has evolved significantly over the years to less and less invasive. Para falar um pouquinho da cirurgia do seio, antes a gente levava o paciente para a sala de cirurgia para fazer o diagnóstico, mas agora esse evolui. To less invasive. Less drastic. Evoluiu tanto que agora é menos invasivo a cirurgia que o diagnóstico nesse caso. So, for example, on the slide, I have 3 examples of the evolution of surgery. Por exemplo, ali nós temos 3 exemplos da evolução da cirurgia do seio. So, until about, I think about the mid-1970s, sometime in that time, the only operation that was done for breast cancer was what's called a radical mastectomy, which is removal of the entire breast and the muscles and all of the lymph nodes from under the arm. That was done up until about mid-1970s. Até os anos, meados dos anos 1970, a cirurgia que era feita, a única que era feita, era o que eles chamam
mastectomia radical, que eles removiam o seio, removiam os músculos, os nodos linfáticos debaixo do braço. Isso era a cirurgia radical que faziam. But that operation is no longer done. Mas essa cirurgia já não está sendo feita mais. We still do a mastectomy, removal of the entire breast, but it's not removal of the muscles. And I even do skin sparing and nipple sparing, where you can leave the skin and the nipple and just remove the breast from the inside and reconstruct it later. Essa cirurgia não está sendo feita mais. I lost you completely. So Sorry. we still do a complete mastectomy, but we do not remove muscle any longer. So, o que ela está dizendo que ela pessoalmente faz uma mastectomia, mas eles não removem a pele. Eles fazem assim, tipo uma raspagem da pele e deixam ali os músculos, a pele e também o mamilo para depois reconstruir. And now if we can do a minimal mastectomy where you leave the skin, you leave the nipple, and you take the breast tissue from underneath. Então, e agora eles fazem uma cirurgia em que eles removem o seio, mas eles deixam a pele, os músculos, e eles também o mamilo, mas eles removem todo o tecido do seio. And you reconstruct the breast with muscle. E você vai reconstruir o seio com Through os a músculos. small incision on the side here. Com uma incisão bem pequenininha aqui do lado. Or a woman can do what's called a lumpectomy. People call it a lumpectomy. It's breast conservation surgery is the name of the... Ou então a mulher pode fazer o que chama lumpectomy, que é breast conservation surgery. Que é a conservação do seio, uma cirurgia de conservação do seio. In that type of surgery, you make a small incision in the breast, just enough to remove the lump and some normal tissue around it. And the rest of the breast, you leave alone. E essa cirurgia é uma cirurgia que faz com uma incisão bem pequenininha. Você remove só o caroço e um pouquinho do tecido saudável à volta e você deixa o resto ali. And the evolution of radiation treatment, X-ray treatment to the breast has allowed us to do this conservation and still lower the chance of a cancer coming back. E a evolução da radiologia nos deu a forma de fazer essa evolução e de fazer essa cirurgia e manter o seio sem que o câncer volte para trás. And we used to remove, there are about 40 lymph nodes that live underneath the arm and the muscle in this area. A gente costumava remover cerca de 4 nodos linfáticos que estão localizados aqui nessa área abaixo do seio. We used to believe that the more you removed, the better the control of the cancer was. A gente acreditava que o mais que você tirasse dali seria melhor para controlar o câncer. But we now know that that's not true. Mas agora a gente sabe que isso não é verdade. Cancer spreads by getting into the blood. It doesn't spread just by spreading directly. O câncer espalha por entrar dentro do sangue, não espalha por simplesmente espalhar-se. So we do not remove multiple lymph nodes. We do something called a sentinel lymph node biopsy. A gente não remove os nodos linfáticos, a gente faz algo que se chama a sentinel. 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 It's the first lymph. We find the first lymph node. A gente encontra o primeiro nódulo linfático. And you remove We them, remove it. and a gente tira esse primeiro. If you picture in your mind a cluster of grapes. Se você na sua mente fazer uma foto assim de um cacho de uvas. Lymph nodes are like that. They have the lymph node is the grape. Os nódulos linfáticos são assim, são
a uva em si, and they connect to each other through the stick, through the stems. e conecta um com o outro através dos ramos. So now we are able to identify which lymph node we pick out. We only pick about 4. E a gente pode identificar quais são os nodos linfáticos e a gente vai pegar somente 4. And because we can do that, we leave the rest of the grapes alone and the sticks alone, the stems alone. E porque a gente pode fazer isso, a gente deixa ali o resto das uvas e também dos raminhos. And then again, the last one is aggressive surgery. Like I explained, we used to remove people's breasts when they had a very large tumor. E o último é uma cirurgia agressiva, como eu expliquei, a gente costumava remover o seio quando tem um tumor bem grande. But now we do a combination of therapy with the oncologist with chemotherapy before surgery to shrink the tumor. Mas agora a gente faz uma combinação com a oncologia e a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia para diminuir o tamanho do tumor. And then proceed with surgery after. E I think depois a it's going the gente wrong way. fazemos. It's not going backwards. Right here. Oh, you want to go I back? want to go backwards. Yeah. Tell me where to stop. That one. So pathology is another piece that's very important because they will tell us many different characteristics about the cancer itself. A patologia é algo muito importante porque ela vai nos dizer muita coisa acerca do câncer em si. So it will tell us whether a cancer is sensitive to estrogen. Vai nos dizer se o câncer é sensitivo ao estrogênio. This other marker we test, which we can give you then a direct chemotherapy to attack that marker. E tem um outro marcador que a gente faz um teste para nos dizer qual é o tipo da quimioterapia para atacar esse marcador. And then radiation oncology is the fourth major specialist that's involved in cancer care. E a radiação de oncologia é Radiation, it's the third, you said? They're fourth, but with pathology, but for doctors, they're the third. Para os médicos é o terceiro, mas para o paciente é o quarto para atacar, nesse caso. Because radiation, which is X-ray beam treatments that are given to the breast or the chest wall. Porque a radiação é X-ray treatment. É um tratamento de radiografia para atacar as paredes. Very high dose radiation. É uma dose muito alta de radiação. And it will help to reduce the chance of a cancer coming back. E ajuda a reduzir as chances do câncer voltar. Some of these others. So I'm going to just jump to... Você. We use 2 at Morton because Morton Hospital does not have its own radiation oncology group. We use 2 sites. Porque ali no Morton Hospital eles não têm um grupo de radiação, então eles usam 2 clínicas fora do One is the Hudner Group. They're located in Dartmouth, part of St. Anne's Hospital. É o Hudner Group, está localizado ali no Dartmouth, faz parte do Hospital de Santana. And then the other group is part of Good Sam. E o outro grupo faz parte do Hospital Good Samaritan. So that's the sort of general things I wanted to talk about. I don't know if anybody has any specific questions. Isso é o que eu tinha que falar. Não sei se vocês têm alguma pergunta específica. So let me just run over this last one, the Vision of the Breast program that we have, and we're actually working very hard. It's actually going live in the next week or 2 at Morton Hospital. And the purpose of a breast program is to coordinate care. E ela disse, eu vou falar um pouquinho sobre esse programa que é o Vision, a visão
do seio, Yeah. do programa do seio. And the purpose is to shorten the time that a woman has an abnormal mammogram to a plan. O objetivo é diminuir o tempo entre quando a pessoa tiver algo anormal no seio até começar programa. So what we've done is we've tried using different protocols in the radiology department so that a woman will get called very quickly from her screening to her diagnostic to a biopsy. Então nós criamos protocolo em que a mulher é seguida ou chamam a mulher rapidamente entre o diagnóstico A diagnostic to a biopsy to a do treatment diagnóstico plan. para a biópsia até o tratamento. And the hope is to try and get people in a workup within a couple of weeks, 2 or 3 weeks from abnormal finding to a biopsy. O objetivo é que a mulher possa entrar no workup, na parte do workup, em 2 ou 3 And semanas seeing the surgeon as well. e ver também cirurgião. So that's pretty much what I wanted to talk about. I don't know if everybody understood everything that we were talking about. Era isso que eu queria falar. Não sei se vocês entenderam o que eu estava a falar. Anybody have any particular questions? Vocês têm perguntas? Yes. I want to know if I don't like to have a mammogram because I think it's something very aggressive. And I saw on the internet that they're gonna do a diagnostic through a blood test. No. Well, Is that true? no, because there are no markers that reliably show up in your bloodstream for breast cancer. Não, porque não tem nenhum marcador que mostra na sua corrente sanguínea que você tem câncer no seio. The radiation that you are exposed to during a mammogram is very little. A radiação que você é exposta durante uma mamografia é muito pouca. And we've tried and people try to not be physically aggressive so that people don't have pain with their mammogram. A gente tenta para a pessoa não ser agredida fisicamente para que não seja assim muito doloroso. But some women whose breasts are dense or already tender, there's not much we can do about that. Mas as mulheres que têm os seios sensíveis e denso não se pode ajudar muito. And so presently there is no substitution for mammogram. Presentemente não tem nenhum substituto para a mamografia. That's a bad news. Sorry. I'm not Sinto sorry. It's just you have to do it. I had mine 2 weeks ago. You just have to kind of hold your breath and go. Desculpa, sinto muito, mas não sinto. Tem que fazer. Take some Ela disse que ela Motrin. fez o dela 2 semanas atrás. Take some Motrin before you go and when you Tem get que home. tomar Motrin antes de ir para fazer. One more question. The moms that breastfeed. I had 2 kids. And sometimes on the mammogram, it shows that you have like some nodules. You're not breastfeeding, getting a mammogram. Você não está amamentando e fazendo a mamografia, não é? Não. She said when she has a mammogram, and they said repete a pergunta. Nódulo. What she's saying that on the mammogram shows like it's something white, and they told her that was like a residue of the milk.
Yes, so mammograms will show calcifications. A mamograma mostra uma calcificação. So nothing in the breast should have calcium. Nada no seio tem que ter a cálcio. But there are many reasons for calcium to be in a breast. Mas tem muitas razões em que a gente tem o cálcio no seio. It's possible to have leftover milk in a milk duct. É possível que fique um resto de leite nos canais do leite. That over time will collect calcium. E com o tempo isso vai colecionar cálcio. When we see the mammogram, it has a very classic appearance. E quando a gente vê isso no mamograma, tem uma aparência muito clássica. Milk of calcium. É chamado Calcium of milk. Calcium of milk. Cálcio do Those leite. are not any. They look like a lot of dashes. You know what a dash? Parece assim uns tracinhos, né? And when they move the breast, it will move as well. E quando se move o seio, também esses vão se movimentar. If we see that, there's no issue. E se a gente vê isso, não tem problema nenhum. The calcifications that are a problem A calcificação que é o problema are clustered in a little group. They all attract in one little spot. estão ajuntadas em um grupo e ficam só num lugar. And they're sharp. E eles são assim Sharp. pontiagudos. Like as if someone took a pin and scratched. É como se uma pessoa tirou assim uma agulha e começou a riscá-los, né? If we see that sharp calcium in a little cluster, E se a gente vê esse a group, cálcio, esse agrupamento de cálcio assim com formas pontiagudas, we must prove there's no cancer there. you must prove. We must prove it because usually that's what cancer on a mammogram looks like with calcium. A gente tem que provar, tem que mostrar que isso não é câncer, porque geralmente é assim que no mamograma mostra que é um câncer. And when we do this diagnostic mammogram, they will use a magnifying glass to see the calcifications better. E quando a gente faz o mamograma diagnóstico, eles usam lente de aumento para To see them better. para ver melhor essa calcificação. And those are the kind that we would biopsy. E esse é o tipo que a gente faz uma biópsia. Now, just in general, the breast is not uniform. It's not all the same. You know, it's not one flat color, one smooth. It's not. O seio não é algo uniforme, só com uma cor ou com uma textura só, não é. Because it has glands, it Porque has tem ducts, glândulas, tem tubos, has fat, tem fat, gordura, it has scar from a cyst that you might have had. tem cicatriz talvez de um quisto. All of those things will show up as different shades of gray E tudo isso mostra em diferentes tons de or cinza white on a ou mammogram. branco também no mamograma. If it looks the same every year, no problem. When there's a change, then there's an issue. Se parece todos os anos no mamograma da mesma forma, não tem problema nenhum. Mas se já tem uma mudança, aí tem problema. Can I ask one more question? sure. Do you think that the birth control is a problem to a risk problem? No, for there's never been, not yet, there's never been a connection between hormones, estrogen, causing breast cancer. Até agora não teve nada que mostre que o estrogênio, as hormonas do estrogênio causaram câncer. It's never been proven yet. Até agora não foi provado. We do know that some breast cancers are stimulated by estrogen. A gente sabe que alguns tipos de câncer do seio são estimulados pelo estrogênio.
But right now, we don't have any data. It's never been proven birth control or A gente estrogen não tem nenhum dado que mostra que have a direct foi, cause. teve uma causa direta Yeah. no câncer de seio. We have to do the autoevaluation. She's asking what is like a symptom that you would say that I have something different in my breast, like fever or something. So for cancer, there is no symptoms. Para o câncer não tem sintomas, It's not painful, não dói. and that's why you need the screening. É por isso que você precisa fazer a It doesn't hurt. avaliação. Yeah. E não dói também. The only time breast cancer is painful is when it's through the skin A única vez que o câncer dói é quando é através da pele or it's outside, spread someplace else. But in the breast cancer does not cause pain. ou então quando espalha por outros órgãos, mas no seio não causa dor. And actually, hormonal things are painful. E geralmente os problemas hormonais são dolorosos. So São doloridos. things not cancerous hurt. Cysts will hurt. Changes with your, when your period comes, your breast gets swollen. Those are hormonal changes. Those are painful, but they're not cancerous. As mudanças hormonais doem quando você vai ter a sua menstruação, dói, mas assim, o câncer em si não dói. Ela disse o inchaço do peito e tudo isso dói. You have to more hands. Yeah. Ela está perguntando se tem algum exame de avaliação para os homens ou se não está tão sério assim nos homens para ter That's a uma great avaliação. question. That's a great uma boa question. pergunta. So right now, the risk is not high enough to screen men. Por agora, o risco não é tão grande a ponto de fazer uma avaliação nos homens. But a man who has a family history of male breast cancer in his family should be screened. Mas um homem que tem um historiado de família de um parente masculino que teve câncer no seio tem que fazer uma avaliação. Or a man who has the BRCA gene. There's a gene, breast cancer gene. If a man has a breast cancer gene in his family and he tests positive for it, he should be screened as well. Ou então um homem que tem gênio do breast cancer na família e tem um risco, tem que ser avaliado. It is. Yes, I submit a lot of men to mammograms, and there's always enough breast you can stick under that machine. Ela está perguntando se assim para fazer um mamograma no homem, se aquela máquina consegue fazer. Ela disse que sim, porque já enviou vários pacientes homens para fazer esse exame. Disse e tem ali suficiente para fazer, para colocar naquela máquina. We have Another question. yeah. Ela está perguntando se tem alguma coisa que a mulher pode fazer para prevenir o câncer no seio. No. Ela disse que não. We don't know what causes it, so we don't know. A gente não sabe o que é a causa do câncer do seio e a gente não sabe como prevenir. Even if you remove your breast, there's always with cancer, if you remove your breast completely, you still have a 1% chance of breast cancer. Diz que com o câncer, se você remover os seios completamente, ainda tem 1% de chance de ter câncer no seio. She said, I know, because my neighbor, she removed her breast 4 years ago,
and then it came back and she died from it. If it's called a simple cyst by ultrasound, simple is a cyst that's totally black on ultrasound with just water. So, Nothing. a pergunta que ela fez é que ela tinha falado sobre um quisto. Se você tiver, às vezes o quisto vai e vem, não é maligno, mas ela disse assim, se você tiver isso todos os anos na mamografia, ela disse que se é chamado quisto simples, não tem nenhum problema. There is a different type of cyst called a complicated cyst. The management is different. Tem diferentes tipos de quistos, chamado quisto complicado, né? E o manejo é diferente também. But it looks different on ultrasound. They will not use the word simple if it looks complicated. So it's either a simple cyst or a complicated cyst. The ultrasound must tell you the difference. Mas assim no ultrassonograma parece diferente e eles não o chamam de simples se não é simples, né? Se parece diferente e ali eles vão chamar mesmo de complicated cyst. When what? Following? Yeah. It depends. No, if you have a lump you feel on your breast, and you're just monitoring it, if it's brand new, it should be worked up completely. Então ela está dizendo, ela fez a pergunta que se você tem um nódulo no seio e você está monitorando esse seio, você pode monitorar, right? Was that the question? Então, Should have the full workup. Mammogram, an ultrasound, physical exam by a specialist. Então você tem que fazer o full workup, que é mamograma, Ultrasound and physical exam. ultrassonograma e um exame físico. If the decision is made after everything is evaluated and looked at carefully, if the decision is to follow it, E se a decisão depois de uma consulta a decisão é para fazer uma consulta de seguimento, the recommendation is to follow something every 6 months for 2 years. a recomendação é que fazer uma consulta de seguimento a cada 6 meses por 2 anos. If every 6 months it's the same, Se a cada 6 meses é igual and after 2 years it's the same, e depois de 2 anos também está igual, there's no follow-up needed for it. então não precisa mais fazer o seguimento, a consulta de seguimento. If it changes in 6 months, then it needs to be biopsied. Mas se mudar em 6 meses, então você tem que fazer uma biópsia. If it goes away, then you don't have to worry about it. E se desaparecer também, você não precisa fazer. Yeah. Lá atrás.